Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o João Correia, do canal Histórias e Fatos, e, como sempre, estou aqui trazendo um bate-papo com historiadores, pesquisadores, pessoas que têm estudado a história do Brasil como um todo. O convidado de hoje é Randolfo Radsack Correia. Ele é graduado em História, mestre em História e doutorando em História pelo programa de pós-graduação da Universidade Salgado de Oliveira, em Niterói. Atualmente, ele é professor e secretário de Cultura do município de Carangola, Minas Gerais. Hoje ele vai falar aqui um pouquinho sobre justiça e criminalidade na zona da Mata Mineira, século XIX. Trabalhadores do Brasil! Começa a ser derrubado o Muro de Berlim. A renúncia de Mikhail Gorbachev e o fim da União Soviética. Randolfo, seja bem-vindo. É um prazer, uma satisfação tê-lo aqui conosco. E para a gente já começar o nosso bate-papo, explica para a gente o que é a Zona da Mata Mineira e para a gente começar, para o pessoal conhecer um pouquinho o que é essa região e conhecer um pouco do seu trabalho. Olha, para mim é um prazer muito grande. Já te adianto que Zona da Mata Mineira é fruto de um problema muito grande, de um bairrismo absurdo. Quero muito te agradecer, sou fã do canal, acompanho o canal. Estamos numa luta aí há muito tempo para gravar. Sim. Hoje, finalmente, conseguimos, né? Para mim é uma honra, né, participar e quero, de antemão, te parabenizar pelo trabalho e pela ação, né? Eu acho que assim, nós popularizarmos a história não significa derrubar o rigor dela. Né? Eu acho o seu papel fundamental, a proposta do canal muito interessante, porque rigor acadêmico não é encher a história de complexidade a ponto dela ser inacessível. Então, eu penso que a academia exige didática, sim, né? Nós precisamos de didática, melhorar a nossa comunicação, chegar até a população, né? Não adianta a academia cobrar da população se a própria academia não chega na população. Então, é muito importante o trabalho que você faz e me sinto muito honrado de estar aqui hoje. Obrigado. Bom, Zona da Mata Mineira. Zona da Mata Mineira é, na verdade, fruto de muita pesquisa nos últimos anos, tá? Sobretudo aí a partir da década de 70. Você já teve, assim, no canal uma grande historiadora da Zona da Mata Mineira, que eu recomendo muito, que é a professora Vitória Schettini. Sim. Eu tenho a honra, inclusive, de ser orientado por ela no doutorado. Né? A Zona da Mata Mineira, na verdade, já vem com um trabalho, né? Já vem com uma série de trabalhos que foram desenvolvidos pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Né? A Universo Niterói acabou entrando nesse trabalho também e virou uma universidade de referência, o que é muito curioso, né? Uma unidade em Niterói virar referência em pesquisa de Zona da Mata Mineira, exatamente pelos professores que ali, né, trabalharam e trabalham. Né? Começando ali, vou lembrar da saudosa Maria da Linhares, posteriormente o professor Jorge Prata, e hoje aí com a professora Vitória Schettini, que coordena esse grupo de pesquisa, né, que faz um trabalho desde o século XVIII, né, e são vários grupos específicos trabalhando XVIII, XIX, o XX e as diversas temáticas. Eu me aventurei no mundo do crime, né, essa frase um pouco estranha, né? Sim. Eu acabei entrando no mundo do crime para tentar compreender um pouco uma sub-região da Zona da Mata Mineira, né? É uma sub-região muito interessante, uma vez que nós estamos falando ali de uma divisa que corresponde ali à proximidade com o Rio e com o Espírito Santo, né? Nós estamos falando de regiões de fronteira. E fui me aventurar exatamente no século XIX. Né? Então, assim, eu recomendo muito os trabalhos referentes à Zona da Mata Mineira, sobretudo que elas fogem um pouco, né, e eu vou explicar um pouco disso. Hoje é um trabalho de história social, de história demográfica dentro da Zona da Mata Mineira. Na verdade, foi uma briga que eu comprei também dentro das minhas pesquisas, porque, assim, sobre Carangola, né, a gente costuma dizer o seguinte: Carangola é a região que eu pesquiso, eu quero tratar de justiça, quero tratar de criminalidade, estou usando a história de vovó, como diria um grande amigo, para discutir essas questões. Né? E como numa região muito rica, né, dentro de uma perspectiva histórica, eu optei por trabalhar essa parte da Zona da Mata Mineira, né, nos anos finais do século XIX.
E eu acredito que, né, eu acho que a gente pode começar discutindo um pouco dessa criminalidade, né? A gente fala eu falei do mundo do crime, eu costumo dizer que a professora Márcia Mantino, que é a nossa coordenadora hoje do programa, foi a responsável, brinquei com isso na qualificação, né, por me inserir no mundo do crime. Ela olhou assim de uma maneira muito curiosa, porque eu fui para fazer uma especialização e queria muito trabalhar sobre escravidão na minha região, né, e não sabia por onde começar. E aí, numa carona que ela me deu na Ponte Rio-Niterói, ela falou assim, Andolfo, você já olhou os processos criminais? Né? E é uma coisa muito curiosa, porque eu acho que essa pegada de falar um pouquinho das trajetórias também, eu acho que pode contribuir, né, sobretudo na perspectiva da construção da própria pesquisa, né? E quando eu iniciei minha trajetória, eu iniciei completamente errado. Eu decidi um tema sem a certeza das fontes. Hoje eu posso falar para os meus alunos na universidade que eu não sou exemplo de como realizar pesquisa histórica. Hoje não, né? Mas no início eu falei, caramba, é isso, quero trabalhar com processo criminal. Só que aí, beleza, o que eu tenho de processo criminal sobre escravidão? Absolutamente não sei. Né? E eu acho que é uma coisa importante dizer também, João, eu fui aluno de graduação, né, no curso de História da Universidade do Estado de Minas Gerais, e apareceu um estágio não remunerado no arquivo histórico. E as pessoas hoje tendem sempre a fazer estágio remunerado, não vale a pena. Cara, e foi exatamente esse estágio não remunerado que me levou a pesquisar e ter oportunidades. Quando eu entro nesse estágio, era para trabalhar dentro de um fundo, que é o Fundo Fórum, trabalhar com justiça, mas os processos cíveis, não os processos criminais. Né? Era para trabalhar com outras questões que não estavam ligadas aos processos criminais. Mas aí, nos intervalos, eu olhava lá para o processo criminal. Pô, isso aqui é muito legal. Eu acho que é uma coisa do ímpeto também, de gostar, né? Porque assim, a criminalidade, a justiça, essa coisa que a gente vê hoje do século XX, século XXI, de detetive, está muito ligada à investigação, né? À curiosidade, que é uma coisa que dialoga um pouco com a nossa profissão, que é investigar e que é procurar, né, procurar as informações. E aquilo me chamou muita atenção. Falei, cara, trabalhar com crime, olha que coisa interessante. E nos intervalos eu ia para outra sala trabalhar com processo criminal. Queria ver aqui. Me achava interessante. E resolvi, né? Aí resolvi o meu problema, o meu erro histórico de decidir o tema antes de descobrir as fontes. Localizei 26 processos criminais envolvendo escravos aqui para o município, para a região, vamos dizer assim, né? Numa sociedade em que 1/4 da população era escrava, né? E eu tenho 26 processos criminais, proporcionalmente é um dado significativo, né? E no mestrado, João, eu trabalhei nesses 26 casos envolvendo escravos como vítimas, né? E como réus. E tive uma percepção muito interessante, que aí era a minha briga na época. Eu tenho muitos trabalhos sobre Carangola, sobre essa parte leste da Zona da Mata Mineira, mas muitos trabalhos dentro de um viés econômico. Absolutamente nada contra a história econômica, mas levando em consideração que esses números falam. Não Sim. É só de história econômica. Eu queria compreender um pouco mais. Né, os atores sociais, né? Exatamente. O que esses números têm para nos dizer? O que essas pessoas que registraram essas informações têm para nos dizer? Né? Eu falei, eu preciso localizar uma fonte que me dê esses argumentos, que me apresente um pouco desse cotidiano. E aí vem esse passeio pela história social, né? E a própria microhistória enquanto metodologia de trabalho. E aí foi um trabalho muito... que me deixou muito orgulhoso, me deixou muito feliz. Eu consegui compreender um pouco dessa dinâmica, né? A escravidão já numa fase de superação no Brasil, sobretudo aqui na região das Minas e aqui na Zona da Mata Mineira, né? Já vivendo um tráfico intraprovincial, né? Aqui com a região de São Paulo do Muriaé. E aí, João, eu percebi uma coisa. Os resultados ali mostrando, né, de uma certa pulverização, né, desses seres humanos escravizados, já em pequenas propriedades, né, pequenas posses, e que escravos, evidentemente, foram mais vítimas do que réus, mas, assim, uma coisa interessante desse trabalho. Escravos eram acusados,
enquanto escravos na condição de vítima, né, eles sofriam mais ofensas físicas. Escravos na condição de réus cometiam mais o crime de morte, né? Então, era um dado interessante. E, a partir disso, eu percebi, João, que eu estava trabalhando com a ponta do iceberg. Quando eu comecei a analisar o que nós tínhamos de informação sobre justiça, de criminalidade, eu falei, cara, preciso mergulhar nisso. E aí eu fui compreender uma estrutura jurídica de instâncias de representatividade extremamente robusta para uma região de interior, né, sobretudo no final do século XIX, uma região que acabou de ser ocupada. Falei, coisa nisso aí, não é possível. Eu fiz uns comparativos maiores e referência como juiz de fora e percebi que existia alguma coisa aqui que estava fora dos padrões, vamos dizer assim, né? E aí, se você me permitir, eu trouxe aqui um slide para a gente tentar materializar isso um pouco, visualizar um pouco desses dados, para a gente conversar melhor. Sim, você vai iniciar a apresentação. Acho, assim, um comentário que eu gostaria de fazer, que a importância, né, desses estudos regionais, né, que valoriza a questão da história social, né, porque as pessoas tendem muito a generalizar os grandes centros urbanos, São Paulo, Rio de Janeiro, né, Recife, e isso mostra características regionais, né? Talvez uma característica dessa região é totalmente diferente de outra região do interior do estado de São Paulo, Mato Grosso, da região da Amazônia. Eu tenho percebido muito isso, porque como eu estou sempre entrevistando muitos historiadores, você percebe a singularidade, as diferenças que existem dentro do Brasil, e a gente tende a generalizar Rio de Janeiro, né? E não é bem assim que funciona. Eu acho que isso é a importância dos estudos, né, locais, mostrar a importância da história local para se compreender uma estrutura geral, né? Então, acho isso muito interessante. É muito legal mesmo. Eu sou apaixonado por história local, por história regional. Eu adoro. Não, e aproveitar aqui a sua fala, né? Você me ajuda até a estabelecer uma questão pessoal, uma questão crítica mesmo, que, enquanto professor universitário, eu sempre trabalhei muito essa ideia. A teoria ela é muito importante, a teoria ela é fundamental para toda pesquisa histórica, mas ela sozinha, ela por si só, ela não nos diz muita coisa. Porque eu vou ser muito sincero, me permita assim, a informalidade. Eu acho que assim, falar de teoria, pegar uma publicação, discutir um texto que já foi publicado, ou trabalhar ideias, tudo bem, é muito legal, mas você sentar na frente de uma fonte, dar bom dia, boa tarde, boa noite para essa fonte, e analisar, começar do zero, sabe? Realmente, assim, é bem diferente, né? A gente quer falar tanto de rigor, mas vamos trabalhar as fontes, vamos analisar, ver o que as fontes podem, o que elas podem nos fornecer em relação a dados. Isso aí, não vou dizer que é para poucos, não, mas às vezes a teoria é mais cômoda, né? Eu vou discutir o campo das ideias, as referências, e aí meu trabalho vai ficar legal. Não, seu trabalho fica legal com uma fonte primária, né? É outra demanda, é outra, né? Como diria, né, esse meme das redes sociais, né? Vocês não estão preparados para essa conversa, né? Brincadeiras à parte, a história regional, ela assim, ela te exige bastante. E é essa a graça da coisa, né? Legal. O fazer história é difícil, né? Você pegar um conjunto documental e dar vida àquilo ali e mostrar os atores sociais. Acho que a história regional ela proporciona muito isso, porque você encontra acervos assim que você nem imagina, né? E é muito interessante isso, muito legal. Mas pode continuar na apresentação sua. Beleza, vou aqui só 19, especificamente do ano de 1873 até 1892, e eu vou explicar esse recorte. Bom, Carangola foi ocupada entre a primeira metade do século XIX, a primeira e a segunda metade, ali logo na transição, né? Ela teve o primeiro distrito policial, né, no ano de 1866. Né? Então, entre os anos de 1866 a 1880, ela foi um distrito policial, né? Que você tem ali as pequenas subdelegacias, as primeiras representatividades. Carangola vai se emancipar no ano de 1882. Né?
e aí tem algumas informações que são fundamentais pela rapidez como as coisas vão acontecer, né, na região e para esse recorte. Por que eu escolhi o ano de 1873? É o primeiro processo criminal registrado, né? E pego entre as instâncias termo e comarca. Eu vou explicar melhor essas categorias, Sim. tá? Algumas informações aqui, né, conforme eu falei para vocês, no ano de 1873 foi registrado o primeiro processo criminal, né, do Distrito Policial em Santa Luzia do Carangola. E aí a gente tem que compreender algumas categorias que elas são fundamentais. Randolfo, vamos lá. Uma informação. Sim. Só para o pessoal se situar aqui. Carangola fica próximo de qual cidade, para o pessoal se situar? Aqui, ó. Aqui a resposta para você. Sim, aí. Beleza? Bom, para vocês aí do estado do Rio, né, perto de Niterói, Rio de Janeiro, a gente está trabalhando aí numa faixa de 300 e poucos quilômetros, né? A nossa referência aqui em relação a Belo Horizonte, né, é mais ou menos a mesma distância. Nós estamos aqui, né, próximo à cidade de Muriaé. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Sim. Para facilitar a nossa fala, né? Nós estamos aqui, próximo à cidade de Muriaé, como eu falei no início, né, entre as divisas do Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Estamos falando de uma área de fronteiras, né? Sim. Sobretudo aí em relação às províncias e aqui, né, a zona da Mata Mineira, conforme você pode observar no mapa, tá? Então nós estamos falando aqui entre São Paulo do Muriaé e já numa região próxima a Porciúncula, Natividade, que é o noroeste fluminense. Né? Para você ter uma ideia, para eu sair de Carangola até Natividade, que é um município que eu trabalho também, são 40 minutos. Né? É uma coisa... É tudo muito pertinho. Muito bem. Para a gente pensar um pouquinho sobre essas questões, né, sobre essas categorias, primeira coisa que nós estamos falando de... Deixa eu voltar aqui. A criminalidade. Crime. Que categoria é essa? Então, vamos lá para o século XIX. Vou colocar dois atores aqui, eu e o João. Finalzinho do século XIX, em Carangola. Estou caminhando pelas ruas, o João chega com um porrete e me dá uma paulada. Isso é crime? Não necessariamente. Por quê? Nós estamos falando de um conflito que ocorreu num determinado momento. Né? O crime é a oficialização do conflito quando se tem a intervenção do Estado. Né? Então, quando eu falo para você que eu estudo 307 crimes, eu estou falando de conflitos que foram oficializados, que pararam lá nas barras do tribunal, que foram analisados e julgados pelo juízo. Né? Nós não estamos falando de conflito, de quebra-pau, de coisa que não foi registrada, porque muitos desses conflitos ocorreram nos interiores, no interior das propriedades, nas residências. Nós estamos falando de eventos que foram oficializados pela justiça. Então, pegando aqui algumas definições, como a definição, por exemplo, da Maria Helena Machado, vai dizer o seguinte, ó, crime como oficialização do conflito e como ato individual. Criminalidade, num conceito mais amplo, envolvendo uma coletividade, um fenômeno. Né? Então, uma coisa, eu já dei uma dica aqui para você. Então, estou falando de intervenção da justiça, intervenção do Estado. Mas há um problema nisso tudo. O nosso Estado, né, ele se origina ali, com todas as complexidades e os questionamentos possíveis, em 1822. Nós estamos falando do final do século XIX, para essa região aqui, sobretudo já no final do Império. Né? E eu estou falando agora de uma interiorização da justiça. Então é importante a gente esclarecer isso, né, para quem nos assiste. Estamos falando de uma região que até então não tem a presença da justiça, que até então não entende os parâmetros legais, não entende codificações e nem regras. Isso vai acontecendo gradativamente ao longo do século XIX. Então é importante a gente entender crime como um ato oficial de registro do conflito, consequentemente dos seus parâmetros. Né? E a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre o que regulamenta isso. Nós temos uma legislação do Brasil. Né? Mas é sempre importante deixar claro, né? E o professor José Murilo de Carvalho fala uma coisa muito importante, que é o seguinte: o Brasil herda aquilo de mais antigo que existe na Europa, em termos de lei, em termos de justiça, em termos de relação com a propriedade. Né? Quando já se discutia industrialização na Europa, Portugal já não é mais a mesma do século XV, XVI, e o Brasil pega essa herança boa, né?
e Portugal aí já ao longo do século XIX. Dá para a gente entender o que nós vamos encarar enquanto justiça. Eu te peço, João, na medida que você quiser me interromper, fique à vontade. Sim, tranquilo. Estou falando aqui, mas Pode continuar. Não se incomode. Eu quero trazer aqui sobre carangola, uma coisa muito importante. Eu disse a você, né, a ocupação aconteceu na transição da primeira para a segunda metade do século XIX. Temos um distrito policial em 1866. Chama a atenção de você, né, de todos os nossos amigos para essas datas. Em 1880 é criado o Termo de Santa Luzia do Carangola. O que é isso? Vamos entender algumas categorias. São instâncias jurídicas. Qual que é a primeira instância? Não vou dizer a menos importante, mas a inferior. Chama-se distrito policial. O distrito policial nas pequenas regiões. É a pequena representatividade da justiça, né? Em termos de subdelegacia. Qual é a instância, né, acima do distrito policial, que a gente vai chamar de instância intermediária? É o termo. Termo é a instância jurídica intermediária entre o distrito policial, que é inferior, e a superior, que é a principal, que é a comarca. Então, Carangola passou por essas três instâncias. Em 1866, distrito policial. Em 1880, temos elevação ao termo, ou seja, uma região que está, né, sendo... uma instância jurídica que está sendo elevada em 1880 e o município nem havia sido emancipado. Já é uma coisa para prestar atenção, né? Sim. Tanto que 2 anos depois, em 1882, nós temos a emancipação do município, especificamente no dia 7 de janeiro de 1882. Entre os anos de 1885 e 1886, nós temos a chegada da linha férrea. 89, temos algumas expansões aí dessa linha férrea, né? Em 1890, temos a criação da comarca do município de Santa Luzia do Carangola. Chama a sua atenção para uma coisa. Entre o distrito policial, que foi 1866 a 1880, temos aí um tempo bastante significativo. Sim. Mas entre a instância, termo e comarca, foi um prazo de 10 anos. Sim. Então tem alguma coisa acontecendo por aqui. E é isso muito que eu rápido. Preciso, né? Eu preciso, no meu ímpeto de detetive investigador, que era lá da minha origem enquanto historiador, tentar definir, né? E aí eu te chamo a atenção para outros detalhes que eu investiguei. Peguei o mesmo recorte, né? Para Juiz de Fora, conforme você está vendo aí, 1881 a 1890, que eu já tinha esse dado pronto, da professora Elione Guimarães, um grande nome da Zona da Mata Mineiro sobre criminalidade, né? E Carangola entre os anos de 1880 a 1892. Presta atenção no detalhe. Para essa década, eu tenho, para Juiz de Fora, uma população de 74.136 habitantes. E de crimes oficializados, eu tenho 542. Nesse prazo aí, né? Nesse recorte. Carangola, para mais ou menos o mesmo período, eu tenho 21.698 habitantes e tem 307 crimes oficializados. Olha que interessante. Carangola tem 30%, né, se simboliza ali 30% da população que seria de Juiz de Fora, mas tem 60% em relação aos crimes de Juiz de Fora. Né? Aí, o que pode acontecer na ingenuidade do historiador? Caramba, então isso é sinal que Carangola teve muito crime. Não necessariamente, João. Por quê? Nós estamos falando da presença da justiça. A justiça começa a atuar de forma mais efetiva. Né? Então, eu posso levantar algumas hipóteses. Se eu tenho a justiça na região, consequentemente, as pessoas vão levar suas questões não mais para as vias de fato, mas vão levar agora para o tribunal, para que essas questões, essas contendas sejam resolvidas nas barras do tribunal. E também, porque eu posso levantar uma outra questão, que é essa que eu venho trabalhando, que são muitas as transformações do município no prazo de 10 anos. Emancipação, chegada da linha férrea, né? Consequentemente, esse forasteiro que chega para o município, essa pessoa que trabalha na linha férrea. Eu tenho inúmeros crimes de linha férrea. Né? A linha férrea sendo construída, passando em determinados lugares, entrando na zona de conforto de determinados habitantes, e o couro come ali. Crimes que são cometidos com instrumentos, né, da própria manutenção da estrada de ferro. Então, você tem a presença mais efetiva da justiça, que, evidentemente,
vai registrar mais conflitos, né? Vai oficializar mais conflitos, e, ao mesmo tempo, esse grupo, né, esses forasteiros que estão chegando, né, você percebe, né, nas entrelinhas dos discursos, das fontes, vou falar um pouquinho da fonte daqui a pouco, essas pessoas vindo de fora, são vendedores, representantes, trabalhadores, né, que estão chegando na região. Então, isso é um dado importantíssimo para a gente pensar o que está acontecendo em Carangola. Então, eu dividi o trabalho em 3 partes, né? Uma primeira parte que fala sobre Santa Luzia do Carangola, né? Eu venho falando sobre o desenvolvimento, sobre o cotidiano e as transformações, e é muito interessante porque a fonte pode nos fornecer inúmeros importantes, né? Nas entrelinhas dos discursos, nos depoimentos das testemunhas. Então, eu consigo compreender, né, as minúcias, o dia a dia, o cotidiano, sabe? Mesmo que seja um documento oficial, né? A fonte ela nos fornece, né, muitos detalhes que você consegue captar nessas entrelinhas. Na segunda parte, é uma parte mais teórica, tá? Que é uma parte que eu trato do estado da justiça da sociedade. Eu faço uma análise muito específica naquela crítica que eu fiz a você, que eu comentei com você agora há pouco, sobre esse estado, né? Esse estado que herda, né? Que tem uma herança muito bacana, né? Conforme o Zé Murilo disse, né? Aquilo de mais antigo que existia em Portugal passou a ser novidade no Brasil. A gente consegue compreender um pouco, né, desse estado brasileiro, o judiciário, os primeiros passos no Brasil. E há uma coisa muito importante, que é tentar compreender quais são os padrões, as regras e os códigos que serão utilizados no Brasil. Você tem, por exemplo, a Constituição Imperial de 1824, diga-se de passagem, já imposta, né? E ela diz que, inclusive, em códigos posteriores, a justiça será tratada de maneira específica. Tanto que você tem o Código Criminal de 1830, que delimita o que é crime, o que não é, né? E aí eu faço até uma análise específica aqui, ó. Deixa eu pegar o quadro, deixa eu avançar um pouquinho, né? Eu faço uma análise do Código Criminal, né? Título dos crimes, das penas, dos crimes públicos, dos crimes particulares, dos crimes policiais. Eu faço essa análise específica, né? Para a gente tentar compreender o que esse código tem a nos dizer e que, de certa forma, ele vai amparar os casos que serão julgados. Interessante, correto? né? Porque muitos pensam na justiça atual, mas esquecem que existia toda uma justiça estruturada nesse período. Uma coisa que me chama a atenção é porque o escravo ele era uma propriedade. Em que momento que ele se tornava réu? Tinha uma série de regras, quando poderia colher o depoimento de um escravo. Um pouquinho, você chegou a abordar isso ou não? Sim, sim, é uma coisa interessante, muito triste na nossa história, né? Mas a gente fala interessante no sentido de pesquisa. Ele não pode ser arrolado enquanto testemunha. Uma coisa interessante. Ele é como se ele fizesse, em alguns momentos, ele é convocado para contribuir no esclarecimento, para prestar esclarecimentos, né? Mas ele não pode ser arrolado como testemunha. E o próprio Código Criminal de 30 diz que, na verdade, não serão aceitas denúncias do escravo contra o seu senhor. Claro que isso vai tomando uma proporção e uma resistência muito grande ao longo do século XIX, onde pessoas acabam denunciando livres, né, por cometerem crimes contra escravos. Mas ele já havia toda uma blindagem, né, para que ele não pudesse ter voz. Tanto que, na maioria do meu trabalho de mestrado, né, você não tem nenhuma condenação de livre contra escravo, mas agora de escravo contra livre você tem praticamente todas, né? E eu falo de uma escravaria, né, muito pequena aqui para a região, e você tem um movimento significativo para as características de época, né? Interessante. Muito legal essa questão, né, de você analisar o escravo como arrolado num processo, né? Ele só entrava como acusado, não como testemunha. Né? Não, ele poderia até entrar no rol das testemunhas, mas era feita uma nota, que ele não está ali arrolado como testemunha, ele está só contribuindo com o processo, né? Prestando esclarecimentos. Ele não pode... Né? Isso é colocado no processo sem a menor
com total clareza, sabe? Sim. E foi no momento que eu trabalhei essas questões específicas. Então, você tem o Código Criminal de 30, que delimita, né, os crimes e as penas, e aí você tem o seguinte, o Código Criminal, o Código do Processo Criminal de 1832. Né? O Código do Processo, na verdade, vai instituir o ritual jurídico. Né? Então, você tem lá a parte primeira da organização judiciária, né, quais são as instâncias, e da parte segunda, a forma do processo. Como é que vai ocorrer, né? Quais são os trâmites, qual é o ritual processual. Então, basicamente, são esses dois códigos que vão ali, com algumas mudanças, algumas reformas ao longo do século XIX. Eu não vou me aprofundar tanto por conta do nosso tempo, mas basicamente são esses dois pilares. Claro que eu vou falar um pouquinho da República, né? Quando eu trato de alguns crimes, até como, por exemplo, a comarca de Carangola é fundada em 1890, né? Nós já estamos falando de uma república, e o mais curioso de tudo, né? Comarca em Carangola, né? Que é a última instância, é formada em 1890, a proclamação da República no Brasil, 1889, né? E aí tem uma coisa interessante. A nossa Constituição Republicana ela é de 1891. O Código do Processo, o Código Penal, né, da República sai antes da Constituição. Interessante, né, que aparece lá, dada a urgência das questões criminais no Brasil, eles, na verdade, lançam primeiro o Código Penal para depois lançar a Constituição um ano depois. E aí você tem aqui, né, o chamado Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, né, que vai, na verdade, reformular, seria o Código de 30 e de 32, para as características da República Brasileira. Né? Ele dura até a década de 20, né, 1922, quando é feito um novo Código Penal. Né? Exatamente. E depois Vargas vai fazer, né, a partir de 30, Vargas vai fazer aquela miscelânea toda, tanto de Constituição, né, de todas essas demandas aí do Estado. Bom, na última parte dessa pesquisa, João, eu trabalho com a criminalidade, com a justiça cotidiana, a partir do processo criminal e as evidências em Carangola, no cotidiano. Eu quero analisar exatamente esses contextos, né? Eu trabalhei um processo muito interessante, né? De uma menina de 14 anos, ela é presa, denunciada pelas suas tias e pela sua avó, que ela teria matado o seu avô. Ela vai em juízo prestar esclarecimento, está presa. Ela diz o seguinte, olha, fui eu que matei meu avô mesmo. Tá? Mas por que você matou seu avô? O juiz pergunta. Não, porque eu fui orientada pelo diabo, né? E ele veio na figura de um criolinho. Então, ele me orientou. Era um criolinho de meio palmo, mas era o diabo. Ele tinha chifre e tudo. Ele me mandou matar o meu avô e eu matei meu avô. Eu vi esse processo, eu fiquei louco. Preciso estudar isso, né? Não sei se eu vou dormir depois, mas eu preciso estudar isso. Enfim. Aí você vai descobrindo, a menina vai ficando presa, eles vão apertando, e aí você descobre que o diabo, na verdade, eram as tias e a avó. Tinham falado, olha, se você não dá uma paulada nele, que o cara, né, dentro de um sistema extremamente patriarcal, e que, na verdade, ele oprimia as tias e a própria esposa, que no caso a avó dessa menina, né, falaram com ela, olha, se você não matá-lo, nós vamos passar pimenta nas suas partes íntimas, vamos te afogar e jogar no rio. Ela não teve outra alternativa e matou-a. E aí uma coisa interessante nesse processo, para encerrar, é o seguinte, ela é absolvida. Ela é absolvida no final, pelo conselho de sentença, pelo júri, né? Vou falar um pouquinho dessas partes, das fontes daqui a pouco. Ela é absolvida porque o júri entende que ela foi forçada. E aí tem o julgamento das duas tias e da avó dela. Só que não tem materialidade de prova. Então, a menina, né, a de 14 anos, é absolvida porque foi influenciada, e as tias e a avó são absolvidas porque não tem materialidade de prova. Para você entender as complexidades da justiça. Né? Muito bem. Aqui eu trago um pouquinho sobre a fonte. O que é a fonte criminal e de que forma ela pode contribuir para os estudos. Eu vou trabalhar sobre 3 perspectivas. Dados sobre o processo, né, a fonte em si, dados sobre o crime e dados sobre as partes. São informações que a gente pode tirar. Por exemplo, eu vou ler aqui só para vocês entenderem. Né? Sim. Dados sobre o processo estão disponíveis
né, os dados sobre o tipo do processo, o início e fim da tramitação, o tipo de julgamento, a sentença proferida, a apelação como recurso, se for o caso, custas do processo e sentença final. São as fases, né, do processo. Depois, os dados sobre o crime. O que você pode obter? Verificam-se dados sobre o tipo do crime, de acordo com os códigos criminais, o recorte temporal da tramitação, né, o local do crime, a motivação para a concretização do crime, né, e os meios utilizados. Vou falar um pouquinho daqui a pouco. E você consegue também buscar os dados sobre as partes vítima, réu, né, as testemunhas, né, você começa a perceber ali, ó, dados referentes aos nomes, sexo, origem, naturalidade, nacionalidade, estado civil, condição de escravo ou livre, né? E aí você começa a perceber algumas informações. O que é possível extrair desses processos? Trouxe uns quadros aqui para te mostrar. Sim. Essa tabela 1 é muito interessante, né? Perceba que antes da... Por isso que eu falei, né? Nem sempre uma quantidade significativa de crimes oficializados quer dizer que foi uma sociedade violenta. Talvez você tenha a presença mais efetiva da justiça. Entre os anos de 73, né, que é o primeiro processo registrado, até 79, olha a quantidade de crime pingado que eu tive por ano. São 13, de 73 a 79. Ou seja, você não tem uma justiça tão presente, vamos dizer assim. Mas com a efetivação do termo, né, entre 1880, perceba que eu tenho um salto, né? Vou pegar aqui uma canetinha para nos ajudar, né? Tem um salto, ó. Vem aqui até 1883, uma média de 26, 24 processos, né? E aí, quando chega na elevação à comarca, em 1890, outro salto. Então, você começa a perceber que temos duas probabilidades aqui. Presença efetiva da justiça, número de registros acentuados e também toda a movimentação que está acontecendo no município. Tá? Bom, tipos de crime, né? Eu criei uma tipologia criminal para esses processos, 173 e 92. Eu faço aqui o destaque, né, são 307 processos, aliás, 307 casos, mas chama atenção para furto, que são 33, homicídios, 55, ofensas físicas, 59, tentativa de homicídio, 97. Chama atenção aqui para crimes também relacionados a gênero, a estupro. Minha esposa está agora, né, mergulhando nesse estudo, né, em relação à mulher, né, na criminalidade em Santa Lúcia de Carangola, né? Mais uma para falar de crime aqui em casa, né? Então, é interessante como alguns tipos de crime se destacam, né? Outras informações importantes, né, por exemplo, em relação ao gênero, né? Quando você tem aqui gênero do autor, no caso aquele que é vítima, tá? O autor que a gente está mencionando aqui é a vítima. Nós temos aqui 252 homens, 33 mulheres, 20 crimes, né, que foram tiveram uma instituição, né, como vítima, crimes que mesclaram ali a presença do homem e da mulher. No caso, gênero do réu, né, você tem 293 homens como réus, né, masculino e feminino, né, participando do mesmo processo, 3 casos, e 9 mulheres, enquanto rés, né? E aí você tem essa totalidade. Uma informação muito importante que eu acho que pode esclarecer um pouco as pessoas que querem trabalhar com crime. Resultado dos processos. Eu elaborei 4 tipos de resultado: absolvição, arquivamento, condenação e processo incompleto. Você tem esse problema com as fontes, né? Fontes oriundas do século XIX, elas são incompletas em alguns momentos. Dos 307 casos que eu tenho 82 absolvições. Quando eu falo absolvição, é aquele caso que passa pelo juiz e vai para o júri. São crimes mais violentos. E o júri, que a gente chama de conselho de sentença, absolve. Ok? São 82 casos. O arquivamento, ele também é uma absolvição, mas não necessariamente ele foi para o júri. Ele pode ter sido arquivado por falta de prova, por desistência de quem sofreu, por inconsistências, né? Ou até mesmo ele passou de um processo, né? Ele passou de uma quantidade de anos que ele poderia ser julgado, foi arquivado, né? E condenação, número, né, muito menor em relação aos outros casos, 51 condenações. No universo de 307 processos, você tem aí 16, quase 17% de condenação. Então, você tem uma justiça muito presente, mas que condena pouco. Isso é uma coisa interessante que a gente analisou. Aqui é um quadro, né, tá um pouco caótico aí.
porque ele foi retirado da tese, mas que chama atenção para as regiões, né? Todas essas regiões em negrito que vocês estão vendo, hoje, por exemplo, século XXI, são emancipadas, né? Posso pegar aqui o Carangola, no caso, é um município específico, Divino foi emancipado já, Faria Lemos, São Francisco do Glória, região de Espera Feliz, São Sebastião da Barra, mas todas essas regiões aí, em negrito pertenciam ao município de Carangola. Então, você tem Carangola, dos 307 processos julgados, né? 95 crimes foram cometidos em Carangola, 51 em Divino, 28 em Faria Lemos, 26 em São Francisco do Glória e 16 em São Sebastião da Barra. E aí você chama... E Tombos também, né? Tombos aqui, 49. Todos esses municípios pertenciam a Carangola e são distritos que têm a presença da subdelegacia. Então, consequentemente, você tem ali um número significativo de conflitos que são oficializados. Outro dado que eu trouxe para a gente, né, falar um pouquinho são os meios utilizados, né? Crimes que envolveram violência são 281 dos 307. Então, nossa, você tem bastante. 50 agressões físicas, 111 usos de arma de fogo, 40 cacetes, né, que são os pedaços de pau, 45 casos com faca, 20 casos com foice, aí mostra, né, instrumentos de trabalho, né, e outros casos menores que eu tipifiquei. Então, olha o que a gente pode usar a partir de um processo criminal. Nossa, muita Você consegue coisa. determinar cotidianos, entendeu? Utilização de instrumentos de trabalho na agricultura, que acabam sendo instrumentos ali, né, para a realização de crimes, né? Aí eu vou até tirar aqui a minha tela, né, que já utilizei o que eu precisava. Aí, acho que você já tirou, né? Sim, já tirou. Já saiu? Beleza. Sim. Então, é importante para a gente perceber como é que esse universo da fonte criminal ele é rico. Agora, sempre uma ressalva precisa ser feita. Fonte criminal é um documento oficial, né? Você tem, de um lado, a população, do outro, a justiça, mas no meio você tem um escrivão. Escrivão não pertence à camada popular, pertence às sociedades mais, né, elitistas, vamos dizer assim. O que não inviabiliza os dados que você pode utilizar e estudar, né? Mas é aquela história que nós falamos no início. Dá bastante trabalho, sem dúvida alguma. Se você me permitir, quero aqui mostrar os processos digitalizados. Sim. Quero só mostrar aqui um exemplo, né, para você entender, né, como é que a gente trabalha e de que forma esses processos são analisados. Eu vou abrir aqui, coisa muito rápida, e vou partilhar minha tela de novo aqui. Esse é um processo criminal de 1886. Quando você olha, você acha uma coisa caótica. Meu Deus, como é que eu vou trabalhar com isso? Realmente, no início, é muito difícil você, sabe, analisar essa caneta, pena ali. Depois eu tive estagiários na universidade, né, na UENG, que trabalhei durante um tempo, que estavam lendo melhor do que eu o processo criminal, né? Então, só para você ter uma ideia, eu vou passar aqui algumas páginas, né? Você tem a abertura do processo, que é a denúncia, né? E que depois essa denúncia traz as testemunhas, aí o promotor oferece, né, a denúncia, o juiz acata ou não. Quando tem o processo criminal é porque ele já acatou, né? Aí ele chama lá as testemunhas já para o caso na justiça, ele vai ouvir as partes, tem o auto de qualificação do réu, né, que ele vai qualificar, pegar nomes e tal, auto de perguntas, né, que ele vai agora interrogar, posteriormente ele vai chamar os advogados, posteriormente, dependendo da classificação, né, do tipo de crime, conselho de sentença, justiça, e aí ele vai dar o veredito final. Ou ele vai atuar, né, ele vai julgar de acordo, né, em comum acordo com o conselho de sentença, com o júri, ou ele vai negar o que o júri propôs. Geralmente, como esse caso que eu estou te mostrando aqui, é um caso que vai para a segunda instância, que eram os tribunais de apelação. No caso aqui da Zona da Mata, ia para o Tribunal da Relação de Ouro Preto, que era a capital naquele momento, né? Mas, aparentemente, é um documento caótico. Sim. Já posso dizer que não. Depois você já começa a entender quais são as partes, o que você pode desconsiderar, onde você precisa ir, né? E aí fiz essa leitura de 307, né? 307 casos, 307 processos para essa região da Zona da Mata.
Espero que você tenha compreendido o que eu expliquei aqui. Estou aberto para a gente bater um papo aí, né, Sim. sobre essa fonte tão rica. Sim, uma coisa que me chamou a atenção é a grande quantidade de tentativas de suicídio. Hoje, Homicídio, no caso, né? suicídio, desculpa. E, atualmente, hoje, a tentativa de suicídio é enquadrada como crime. Naquela época, pelo que eu entendi, também era. Você chegou a analisar os pormenores desses processos? Havia questões sociais que levantou isso daí? Ou não? O que a gente analisou aqui, né, que estava até em negrito, são as tentativas de homicídio, mas eu analisei alguns casos. Geralmente, quando acontecia o suicídio, o processo ele tomava um outro rumo, ele deixava até de ser um processo criminal. Eles faziam um levantamento de inventário do cara para saber se ele deixou herdeiro, o que é. E aí, por exemplo, aí que é uma coisa interessante. Eu analisei um caso de um sujeito muito pobre e que deixou assim 5 galinhas, 5 porcos, tantos alqueires de terra, 3 canecas, 4 camisas de linho. Aí você começa a mergulhar no baú dessa sociedade. Você começa a entender o que essas pessoas vestiam. Um sapato velho, você já começa a montar, né, a materializar. E eu usei isso na tese, inclusive, fazendo os comparativos. Né? Aí, nesse mesmo processo, tem uma mulher que trabalhou para ele e fala que algumas coisas ela emprestou, e ela vai classificar as coisas que ela emprestou e batem com as informações que levantaram. Né? Eu estudei o caso de um escravo, e isso foi assim fantástico estudar esse processo, porque é o seguinte, o escravo Júlio, ele estava indo no paiol, estava furtando milho do senhor dele para vender fora da propriedade e conseguir um pecúlio. Ou seja, provavelmente ele já estava buscando adquirir a compra da alforria dele, enfim. Sim. Um mediador do poder, que não é nem o senhor, que não é um escravo, é um trabalhador livre, trabalhador do senhor dele, que a gente vai chamar de mediador do poder, está ali fazendo, né, está ali cumprindo a presença do senhor sem a presença do próprio senhor. Percebe que o Júlio está roubando o milho e fala: olha, eu vou denunciar esse furto de milho aí para o seu senhor, né, meu patrão. Aí o Júlio fala para ele: olha, se você denunciar, amanhã você não come mais angu. Interessantes são as comunicações, né? Aí o trabalhador, né? O trabalhador diz: não, mas eu vou lá denunciar. O Júlio pega uma foice, bate na nuca, mata ele, arrasta ele para debaixo de uma árvore, pega uma espingarda, coloca a espingarda, coloca um chapéu no morto, né, coloca a espingarda numa posição de suicídio. E deixou ele lá. E aí coloca lá no processo, né? Ele voltou para casa para fazer almoço. Basicamente, no contexto de hoje, matou a família e foi ao cinema, né? Aí vão achar um trabalhador lá, o empregado livre, vão fazer né? E esse é um dado muito importante, né? Que é o auto de corpo de delito, casos de ofensa, de crime, de homicídio. O auto de corpo de delito é um documento obrigatório nos processos, esqueci de falar disso. Eles vão olhar: ele suicidou, mas cadê a marca do tiro? Né? Quando eles olham na nuca, a marca da foice. Né? Interessante as formas de resistência, né? Utilizando a ideia de suicídio dentro de um caso criminal, e que, na verdade, não foi um suicídio. Né? Que legal, Rodolfo. É muito interessante, cara, você analisar processos criminais, cara, você encontra cada história de vida, cada trajetória, você vai entendendo um pouquinho mais sobre como era essa sociedade naquele determinado local, né? Eu gosto muito de processos criminais também. Atualmente eu trabalho outra temática, né? Trabalho família escrava, mas é um tema que eu sou muito apaixonado. Desde já, eu já te agradeço por você estar aqui no canal, compartilhando um pouquinho. Eu vou deixar, pessoal, se ele autorizar, eu vou deixar o e-mail dele de contato, formas de obter contato com ele. Claro. E esse trabalho ele vai estar publicando em livro. Provavelmente a gente vai fazer uma live aqui, né, Randolfo, para a gente falar um pouquinho sobre isso daí, né? Nós vamos publicar o que eu publico agora no segundo. Já era para ter publicado, mas a pandemia atrasou um pouco a minha vida, né? Eu vou publicar o trabalho de mestrado, que eu analiso crimes envolvendo escravos, né? Mas ano que vem, Deus permitir, eu vou publicar esse trabalho mais completo, esses 307 processos, que eu ainda estou finalizando, né? Já qualificando para as fases aí desse sofrimento, mas é muito gratificante, né? E quero aí, tá liberado, obviamente, estou à disposição, né?
Quero, antes de mais nada, né, reafirmar a minha gratidão pelo seu trabalho. Eu acho que a gente vê hoje, infelizmente, a academia criticando muitas pessoas que tentam aproximar a filosofia da população. É o caso, a gente brincou há pouco tempo sobre o professor Mário Sérgio Cortella, né? Na verdade, eles não estão, em momento algum, tirando o rigor, né? Estão aproximando essas áreas, né, da sociedade. Eu vejo muito isso no seu trabalho, né? Você trazer a história, não menosprezar, minimizar, perder a importância, o rigor científico, vamos dizer assim, mas trazer a história para, né, um público mais amplo. E não é porque é academia que não possa ser didático. A gente tem que falar bem, tem que saber explicar, a gente tem que fazer uma boa apresentação, né? Falta didática para a academia, sem dúvida alguma, né? Com certeza. Mas tá tranquilo, então. Randolfo, muito obrigado e tudo de bom aí, tá? Obrigado, e estou sempre à disposição. A gente volta aí para falar do livro. Obrigado pelo espaço, obrigado aí pela oportunidade de divulgar o trabalho. Muita gratidão aí. Obrigado mesmo. Tá bom. Pessoal, tudo de bom. Se gostou do vídeo, curte ele, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Um abraço a todos.